muito grande a todos os irmãos. E tem uma pergunta aqui de José Edler. Ele é de Alagoas. Ele pergunta o seguinte: manifestação de crianças na mediúnica. Ele pede para você poder falar um pouco sobre este tipo de manifestação. Curiosamente, esse mês de julho deve sair um artigo nosso na revista Reformador, falando sobre a manifestação mediúnica de crianças nas reuniões mediúnicas. Então, se os companheiros depois tiverem oportunidade de adquirir o Reformador de julho, vai sair uma matéria em que tem todo um estudo que a gente faz sobre a realidade dos espíritos no mundo espiritual. A criança, ela tem um acolhimento no mundo espiritual diferente do adulto. Nós precisamos entender isso. Quando a criança sai do corpo físico, ela tem dois caminhos. Quando uma criança desencarna, ela tem dois caminhos. Ou ela vai continuar criança no mundo espiritual, porque ela não tem condições ainda de voltar à sua condição de adulto, isso em função de deficiências que ela tenha, imaturidade em relação à realidade do mundo espiritual, enfermidades que ela tem, então ela vai permanecer ainda criança por um tempo. Pode ser um tempo curto, um tempo longo, e pode ser até que ela volte a reencarnar diretamente da condição de criança para se curar de enfermidades. Ou então, a pessoa, uma criança desencarnou, mas é um espírito muito amadurecido, ele sai daquela condição de criança e não fica criança no mundo espiritual, porque a nossa condição natural é de adulto. Então, o espírito não fica criança no mundo espiritual, a não ser que ele queira ficar criança. Então, aí eu posso estar no mundo espiritual. Mas eu quero, por exemplo, encontrar com a minha mãe que ainda está no plano físico. É claro que se um espírito que desencarnou criança for encontrar com a mãe em sonho, ele já voltou à sua condição natural, já é adulto. Mas se ele for aparecer para a mãe em sonho, ele vai, naquele momento, tomar a forma que tinha quando desencarnou. Porque o perispírito ele é plástico. Mas nem todo espírito consegue fazer essa modificação. Nem todo espírito. Então, como eu disse, são dois caminhos. Ou ele continua como criança ou ele volta como adulto. Se ele voltar à condição de adulto, ele terá essa habilidade de momentaneamente alterar e ficar criança. Mas isso é para encontrar familiares, consolar pessoas queridas, ver o pai, ver a mãe. Agora, manifestar na reunião mediúnica para ser esclarecido ou doutrinado, entre aspas, né, como é uma expressão muito comum, ou receber o diálogo, isso não acontece, porque os espíritos de crianças doentes no mundo espiritual são tratados em colônias espirituais. Tem um acolhimento muito específico. Porque elas não precisam ser esclarecidas, elas são crianças. E têm que ser tratadas como crianças, porque elas não adquiriram a capacidade de desenvolvimento. Agora, se um espírito manifesta na reunião mediúnica, não para ser esclarecido, mas para dar orientações aos outros, nós temos que tomar cuidado. Porque aí é um adulto, um espírito adulto, que está se passando por criança, e a gente tem que ver qual é a necessidade disso. Pode ser uma mistificação. Porque é o que eu disse, a criança no mundo espiritual, ela é acolhida. Eu mencionei o nosso artigo, peço licença não para uma questão de exibicionismo, mas é porque é um tema longo e que requer um arrazoado sobre. Mas eu indicaria um livro que explica bem a matéria da qual nós nos baseamos para esse artigo mencionado, que é o livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria de André Luiz. Explica bem esse assunto.